Finalmente chegamos ao último episódio de Euphoria e nesse vídeo eu comento tudo sobre o 8º episódio, que foi um episódio forte, um episódio intenso e visceral. Olá pessoal, meu nome é Renata Farias, sejam bem-vindos de volta ao meu canal e eu já queria alertar vocês que nesse vídeo vai conter spoiler. Eu vou fazer uma análise de tudo que aconteceu nesse 8º episódio. Mas antes eu gostaria de fazer uma retrospectiva de tudo que aconteceu nessa segunda temporada e o que eu achei. De forma geral, eu achei essa segunda temporada bem mais violenta do que a primeira, claro. Ela foi bem mais intensa, só que em alguns pontos eu achei essa temporada um pouco solta. Alguns fatos acabaram não se conectando. Por exemplo, o 5º episódio, pra mim, foi o melhor dessa segunda temporada. Foi um episódio que foi bem difícil de assistir, de digerir tudo que estava acontecendo. A gente vê também a atuação da Zendaya incrível. Só que o que ficou pra mim no ar, uma dúvida, é o que vai acontecer com a Mala, que a mãe da Rue deu fim. Nessa segunda temporada, não focou muito nessas consequências pra Rue. É tanto que eu até achava que o Fez que ia ter que pagar por tudo isso, mas a gente vai ver um final totalmente diferente. O diretor acabou contornando a situação, acabou meio que enganando o espectador e deu uma nova história para o que ia acontecer com o Fez. Mas aí eu me pergunto, tá, a Rue não vai ter nenhuma consequência, então essas consequências vão vir na 3ª temporada ou a história vai morrer por aí? E a Cassie também, porque a Cassie tinha um caso com a Kay. O que vai acontecer? Acabou, morreu, ele sumiu, o que vai acontecer? Então, algumas questões nessa segunda temporada ficaram soltas pra mim. A Cassie também não teve uma presença marcante nessa segunda temporada e eu entendo porque talvez tenha sido por conta da confusão que ela teve com o diretor. Eu não estou muito bem informada em relação a isso, mas eu escutei por alto, li assim algumas notícias de que ela teria tido uma pequena briga com o diretor e isso acabou fazendo com que talvez ela não tivesse essa presença marcante. Não sei se foi realmente de fato por causa disso. Mas de forma geral, eu gostei da segunda temporada. Achei que foi bem difícil poder assistir sem dar a pausa. Então eu pensei assim, nossa, ainda bem que a HBO estava cada semana lançando um episódio, porque maratonar essa série eu não recomendo, porque é uma série bem pesada que vai tratar sobre traumas nas vidas desses adolescentes e são traumas realmente muito pesados. Comentando aqui sobre o 8º episódio. Esse 8º episódio a gente vai ter a continuação da peça da Lex. E coitada, acabou sendo uma confusão daquelas, porque a gente sabe que no 7º episódio termina com a Cassie grudada na porta com um olhar possessivo. E aí o 8º episódio a gente vai ver ela querendo abalar a peça da Lex, querendo totalmente destruir a menina e a sua peça. E no meio dessa confusão toda, a Mad também entra no meio. E aí pronto, começa a briga entre as duas. E a Lexi, coitada, ela fica desapontada porque além de ela ter que lidar com a ausência do Fez na peça, que ela tinha reservado uma cadeira para ele e ela vê que ele não foi, ela até diz na peça que faz essa homenagem a ele, embora ele não esteja presente. Mas mal sabe ela que ele está passando por um aperto daqueles na casa dele. A casa dele está em uma encruzilhada e a gente fica numa apreensão, numa ansiedade quando a série muda o foco para a casa dele. Eu imaginava que o Fez fosse ter outro destino nessa segunda temporada. Eu, de fato, achei que ele fosse morrer, porque o ator que interpreta o Fez diz que era para ele ter morrido na 1ª temporada, mas ele teve uma grande popularidade e as pessoas gostaram muito dele, então o diretor resolveu dar continuação para ele nessa segunda temporada. Mas eu achei que ele fosse tomar as consequências de tudo que aconteceu em razão da morte do Mouse, mas também porque o irmão dele acaba matando o parceiro que vai na casa dele. E o Fez, ele é um irmão que quer muito proteger o Ash.
ele quer levar toda a culpa do que aconteceu para ele não ver um fim trágico do irmão, mas ao mesmo tempo a gente vê que o irmão dele é bem violento, ele tem essa reação de agir de forma bem agressiva, então ele acha que ele consegue contornar toda essa situação da forma dele e ele acaba não respeitando as regras do Fez. Essa foi uma cena bem difícil de assistir, porque a gente vai ver o Fez vendo a morte do próprio irmão. E por mais que a gente não quisesse que isso tudo fosse acontecer, a gente entende que é uma série de drama e Euphoria é uma série pesada em que a gente sempre vai ver um desfecho não muito legal na série. E além disso, na verdade, esse é um destino bem realista da maioria das pessoas que acabam entrando para esse mundo do tráfico. Então, era de se esperar que pudesse acontecer tal episódio nessa segunda temporada. Eu achei interessante também como tudo se conecta na série, porque ao mesmo tempo que o irmão do Fez morre, na peça da Alex, a Rue está lendo uma carta no momento em que o pai dela morre também. E nesse momento tenso na vida do Fez, ele vai tendo flashbacks dos momentos que ele viveu com a Alex. Então a gente vai percebendo que ele está cada vez mais conectado com ela e apaixonado por ela. Ele queria muito ir nessa peça. Então essa cena em que os policiais acabam prendendo o Fez e tem aquela cartinha que ele fez para Alex, foi bem de partir o coração ter que assistir aquilo. Até o momento que eu achei bem interessante, em que ele relembra uma conversa que ele teve com a Alex, e a Alex pergunta se ele tem Twitter ou Instagram, e ele diz que não, porque ele não precisa disso para conhecer alguém. As pessoas compartilham demais nas redes sociais e ele não gosta de conhecer alguém através do Google, mas ele quer conhecer através do jeito dele. O Fez é uma pessoa parece ser uma pessoa bem romântica, e a gente tem essa visão oposta de, por ele ser um traficante, talvez ele seria uma pessoa mais rígida, mas a gente vê que ele é uma pessoa bem emocional. Então eu acho que nessa terceira temporada, Alex vai ter um papel muito importante para a vida do Fez. Eu acho que se o Fez for solto, porque eu não sei como vai ficar tudo isso, eu acredito que ele seja solto, porque não vai fazer muito sentido ele ficar preso na série, assim, o que ele pode agregar na série com ele preso. Então eu acredito que ele possa ser solto nessa terceira temporada e acabe tendo um caso com o Alex. Mas eu não sei também como ele vai conseguir superar todo esse trauma do irmão, porque afinal ele viu a morte do irmão e foi uma morte assim, cara, os policiais miraram justamente na cabeça do Ash. Então eu imagino que foi bem difícil pro Fez ter passado por tudo aquilo que ele viu. Em relação a Rue e a Jules, eu também achei bem interessante da parte da Rue em que ela tenta superar a Jules, porque na verdade ela tem medo de ferir os sentimentos da Jules novamente. E como isso demonstra que por mais que às vezes a gente goste de alguém, nem sempre a gente vai ter que ficar com ela, porque às vezes o amor não é suficiente, às vezes a gente sabe que pode ferir alguém, às vezes a gente sabe que tem personalidades distintas ou que certos comportamentos podem ferir alguém, e o melhor é a gente se afastar dessa pessoa. E isso não indica que a gente está sendo egoísta, que a gente é uma pessoa fria, mas que a gente precisa também agir de uma forma mais racional, não deixar totalmente levar pelas emoções, porque às vezes as emoções podem enganar a gente. Então ela percebe isso, que talvez ela e a Jules não possam viver juntas, porque ela pode machucar a Jules e não é isso que ela quer. Então a gente vê que de fato ela gosta da Jules, de fato ela ama a Jules. Em relação à Mad e a Cassie, eu acredito que a Mad ela não fica tão furiosa assim em razão do Nate, mas sim dessa quebra de confiança que ela tem com a Cassie. E ao mesmo tempo também ela sabe que a Cassie ela está em uma situação muito difícil, porque a Mad já conhece a personalidade do Nate, ela sabe o que ele é capaz de fazer, e eu acredito que ela não quer que a Cassie passe por tudo aquilo que ela esteja
passando e que ela já passou também. É tanto que no final do 7º episódio, quando a Cassie diz a ela que o Nate terminou, né, ali na peça da Alex, ela diz, calma porque isso é só o começo. E eu acredito que ela tá fazendo referência do quanto o Nate pode tornar a vida da Cassie um inferno. Como ele é capaz de manipular, distorcer os fatos e fazer com que, na verdade, a vítima se sinta culpada. Eu achei esse último episódio um pouco solto, assim, pra mim. Não pareceu muito o último episódio de uma temporada. Tanto que eu saí com aquela sensação de que semana que vem vai ter uma continuação, mas na verdade agora a gente vai ter que esperar anos, talvez, para essa 3ª temporada. Então, achei que poderia ter conectado mais os pontos. Mas eu gostei bastante da peça da Alex. O final também, a Rue falando tudo aquilo sobre a Ju, sobre sentimentos, sobre como ela não quer magoar, como às vezes a gente não pode ficar junto mesmo gostando de alguém. Achei esse final bem legal e bem dramático também. Agora o que resta é a gente aguardar a 3ª temporada. E deixe aqui nos comentários o que você achou dessa 2ª temporada, se você acha que conseguiu superar a primeira, quais são as suas expectativas para a 3ª temporada. Deixa aqui porque eu estou curiosa para saber tudo que você está achando. E a gente se vê no próximo episódio.